Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E, estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu à mulher, e a terra abriu a boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus.
e o dragão parou sobre a areia do mar. Comentário do 12º capítulo do livro de Apocalipse. Neste capítulo temos um relato da disputa entre a igreja e o anticristo, a semente da mulher e a semente da serpente. Primeiro, como foi iniciado no céu, conforme versículos 1 a 11. E segundo, como foi realizado no deserto, a partir do verso 12. A mulher e o dragão. Nos 11 primeiros versículos, vemos a profecia primitiva eminentemente cumprida, na qual Deus disse que poria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente em Gênesis 3,15. Você observará as tentativas de Satanás e seus agentes de impedir o aumento da igreja, devorando seus filhos assim que nascem. Disso temos uma descrição muito animada nas imagens mais adequadas. Vemos como a igreja é representada nesta visão, como mulher, a parte mais fraca do mundo, mas a esposa de Cristo e a mãe dos santos, vestida com o sol, a saber, a justiça imputada do Senhor Jesus Cristo. Tendo sido colocada em Cristo, que é o sol da justiça, ela, por sua relação com ele, é investida de direitos e privilégios honrosos e brilha nos seus raios. Como ter a lua debaixo dos pés, isto é, o mundo, ela permanece sobre ela, mas vive acima dela. Seu coração e sua esperança não se baseiam em coisas terrenas, mas nas coisas que estão no céu, onde está a sua cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, isto é, a doutrina do Evangelho, pregada pelos 12 apóstolos, que é uma coroa de glória para todos os verdadeiros crentes. Estando como em trabalho de parto, clamando e desejando ser libertada. Ela estava grávida e agora com dor para gerar uma santa progênie para Jesus, desejando que o que foi iniciado na convicção dos pecadores possa terminar em sua conversão, para que, quando os filhos forem nascidos, haja força para gerar e que ela possa ver o trabalho de sua alma. Veja como o grande inimigo da igreja é representado, como um grande dragão vermelho, um dragão de força e terror, um dragão vermelho de ferocidade e crueldade, como tendo 7 cabeças, isto é, colocadas em 7 colinas, como Roma era. E é aqui, portanto, que provavelmente Roma pagã seja aqui entendido, como tendo 10 chifres, divididos em 10 províncias, como o Império Romano era por Augusto César, como tendo 7 coroas sobre a cabeça, que depois se expõem serem 7 reis, como se vê em Apocalipse 17:10. Ele arrasta com sua cauda uma terceira parte das estrelas no céu e as lança à terra, tirando os ministros e professores da religião cristã dos seus lugares e privilégios e tornando-os fracos e inúteis quanto ele pode. Ao estar diante da mulher, para devorar seu filho assim que nascesse, muito vigilante para esmagar a religião cristã em seu nascimento e inteiramente para impedir o crescimento e a continuidade dela no mundo. Temos o insucesso dessas tentativas contra a igreja, porque, primeiro, ela foi libertada com segurança por um filho varão, como se vê no verso 5, pelo qual alguns entendem ser Cristo, mas outros uma raça de verdadeiros crentes, fortes e unidos, semelhantes a Jesus e designados debaixo dele, para governarem as nações com uma barra de ferro, isto é, julgar o mundo por sua doutrina e vida agora e como assessores de Cristo no grande dia. Foi tomado cuidado com essa criança. Ela foi arrebatada por Deus e para seu trono, isto é, levado para sua proteção especial, poderosa e imediata. A religião cristã tem tido desde a infância o cuidado especial do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Cuidou-se tanto da mãe quanto da criança. Como se vê no versículo 6, ela fugiu para o deserto, um lugar preparado, tanto para sua segurança quanto para o seu sustento. A igreja estava em um estado obscuro, disperso,
Isso provou ser sua segurança através do cuidado da providência divina. Esse seu estado obscuro e privado durou um tempo limitado para não continuar para sempre. As tentativas do dragão não só se mostraram infrutíferas contra a igreja, mas fatais para seus próprios interesses, pois em seu esforço para devorar o filho varão, ele empregou todos os poderes do céu contra ele. Houve guerra no céu, o céu adotará a batalha da igreja. Aqui observe. A sede desta guerra é no céu, na igreja, que é o reino dos céus na terra, sob os cuidados do céu e no mesmo interesse. As partes envolvidas, Miguel e seus anjos por um lado e o dragão e seus anjos por outro. Cristo, o grande anjo da aliança, e seus fiéis seguidores, e Satanás e todos os seus instrumentos. Este último partido seria muito superior em número e força externa em relação ao outro, mas a força da igreja está em ter o Senhor Jesus como capitão da sua salvação. O sucesso da batalha. O dragão e seus anjos lutaram e não prevaleceram. Houve uma grande luta de ambos os lados, mas a vitória foi de Cristo e da sua igreja, e o dragão e seus anjos foram não apenas vencidos, mas expulsos. O cântico triunfante que foi composto e usado nesta ocasião, como se vê nos versos 10 e 11. Aqui observe como o conquistador é adorado. Agora veio a salvação, a força, o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo. Agora Deus se mostrou um Deus poderoso. Agora Cristo se mostrou um forte e poderoso Salvador. Seu próprio braço trouxe salvação, e agora seu reino será grandemente ampliado e estabelecido. A salvação e a força da igreja devem ser atribuídas ao rei e ao chefe da igreja. Como o inimigo conquistado é descrito. Por sua malícia, ele foi o acusador dos irmãos e os acusou diante de seu Deus noite e dia. Ele apareceu diante de Deus como um adversário da igreja, trazendo continuamente acusações contra eles, verdadeiras ou falsas. Assim ele acusou Jó e assim acusou Josué, o sumo sacerdote. Embora ele odeie a presença de Deus, ele está disposto a aparecer lá para acusar o povo de Deus. Portanto, tomemos cuidado para não lhe darmos motivo de acusação contra nós, e que quando pecamos, entremos diante do Senhor, acusemos e condenemos a nós mesmos e entregamos nossa causa a Cristo como nosso advogado. Ele é descrito também por sua decepção e derrota. Ele e todas as suas acusações são expulsas, as acusações anuladas e o acusador expulso do tribunal com justa indignação de Deus. Como a vitória foi conquistada, os servos de Deus venceram Satanás, primeiro pelo sangue do Cordeiro, como causa meritória. Cristo, morrendo, destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Segundo, pela palavra de seu testemunho, como grande instrumento de guerra, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, por uma poderosa e resoluta pregação do Evangelho eterno, que é poderoso por Deus para derrubar fortalezas, e por sua coragem e paciência nos sofrimentos, eles não amaram suas vidas até a morte, quando o amor à vida competia com sua lealdade a Cristo. Eles não amavam mais suas vidas do que a Ele, mas podiam entregá-las à morte e deitá-las na causa de Cristo. Seu amor à própria vida foi vencido por afetos mais fortes de outra natureza. E nisso sua coragem e zelo ajudaram a confundir seus inimigos, convencer muitos dos espectadores, confirmar as almas dos fiéis, e assim contribuíram grandemente para essa vitória. A partir do verso 12, temos um relato dessa guerra, tão felizmente terminada no céu ou na igreja, pois foi novamente renovada e continuada no deserto, o lugar para o qual a igreja fugiu e onde ela esteve por algum tempo, garantida pelo cuidado especial de seu Deus e Salvador. Observe a advertência dada sobre a angústia e calamidade que devem cair sobre os habitantes do mundo em geral, através da ira do diabo. Pois embora sua malícia seja principalmente inclinada contra os servos de Deus, ele é inimigo e odiador da humanidade como tal,
E sendo derrotado em seus desígnios contra a igreja, ele está decidido a dar toda a perturbação que puder ao mundo em geral. Ai dos habitantes da terra e do mar, é o que se diz no verso 12. A raiva de Satanás cresce tanto, quanto mais ele é limitado, tanto no lugar quanto no tempo. Quando ele foi confinado ao deserto e teve pouco tempo para reinar ali, ele veio com uma ira maior. Sua segunda tentativa contra a igreja é agora no deserto. Ele perseguiu a mulher que deu à luz o filho varão. Observe o cuidado que Deus havia tomado em relação à sua igreja. Ele a transportou como nas asas de águias para um local seguro, onde ela continuaria por um certo espaço de tempo vestida de trajes proféticos tirados de Daniel 7:25. A contínua malícia do dragão contra a igreja. Sua obscuridade não podia protegê-la completamente. A velha serpente sutil, que a princípio espreitava no paraíso, agora segue a igreja para o deserto e lança uma inundação de água atrás dela para arrastá-la. Pensa-se que isto significa uma inundação de erro e heresia que foi soprada por Ário, Nestório, Pelágio e muitos outros, pelos quais a Igreja de Deus corria o risco de ser esmagada e levada. A Igreja de Deus está mais ameaçada pelos hereges do que pelos perseguidores, e heresias são tão seguramente do diabo quanto força aberta e violência. A ajuda oportuna fornecida à Igreja nesta conjuntura perigosa. A terra ajudou a mulher, abriu a boca e engoliu o dilúvio. Mas Deus abriu uma brecha na guerra e o dilúvio foi assim engolido. E a igreja desfrutou de um descanso. Deus frequentemente envia a espada para vingar a disputa de sua aliança. E quando os homens escolhem novos deuses, há perigo de guerra nos portões. Os gritos e contendas frequentemente terminam nas invasões de um inimigo comum. O diabo, sendo assim derrotado em seus desígnios sobre a Igreja Universal, agora volta sua ira contra as pessoas e lugares particulares. Sua malícia contra a mulher o empurra para fazer guerra com o restante de sua semente. A fidelidade deles a Cristo em doutrina, adoração e prática foi o que os expõe à ira de Satanás e seus instrumentos. E tal fidelidade expõe os homens ainda, menos ou mais, até o fim do mundo, quando o último inimigo será destruído.